É pessoal, vídeo novo aí dando início. Vamos ver aqui mais um capítulo da Bíblia aqui pelo meu amigo aqui Pedrinho. E vamos lá, Pedrinho, ler um pouco aí mais. Pois é, pessoal, eu gostaria aqui de a gente ler aqui mais uma pequena parte da palavra do Senhor. Vamos falar um pouco sobre o pai da fé. É um texto aqui bastante conhecido, um texto muito pregado sobre os pregadores, né? Sobre Abraão, nosso pai da fé. Foi através dele que a fé salvífica, a fé salvadora, que foi estabelecida sobre a nossa vida, né? Através de Abraão. Segundo o Senhor, primeiro essa fé veio, que foi estabelecida, instalada, foi na vida de Abraão, veio do Senhor, né? É, E após, né, hoje nós contamos no dia de hoje, esta fé que nasceu no coração de Abraão, ela foi acendida dentro do nosso coração, do nosso ser, né? exato. Eu ia ler aqui no 24, no capítulo 24, mas eu vejo aqui no capítulo 21. No capítulo 21 de Gênesis, 21 de Gênesis, que fala sobre o nascimento de Isaac. Veja só. Que diz assim, ó. Visitou o Senhor a Sara. Visitou o Senhor a Sara. Ó, como lhe disserá o Senhor, cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concedeu e deu à luz um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que o Deus lhe falará aos filhos que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz, pois Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncisou a seu filho Isaac quando este era de 8 dias, seguindo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Só até aqui. Aí, 100 anos. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. tá vendo só? Sara era um pouco mais nova do que ele, né? É. Mas era já velha. A Bíblia aqui nos diz. Ela não tinha filho não, né? Tinha não. Ela, Ela era velha e estéril. isso, exatamente. Ela era estéril. Agora veja só. Para a gente entender aqui esse texto aqui. A Bíblia aqui, meus queridos, ela nos diz que Abraão, ele morava com seu pai num povoado lá de Harã, tá certo? Num povoado lá de Harã. E então, a Bíblia nos diz que o pai de Abraão se chamava Terá, certo? Ele era um homem que tinha uma fábrica. Ele tinha uma fábrica de ídolo. Fazer, esculpir. Ele esculpia aquelas imagens. Eu sei. E vendia. Cada uma imagem daquela ele fazia, esculpia e lhe dava um nome. Lá no território dele, nas aldeias dele, tinha um Deus para tudo. Tinha o Deus Sem, tinha o Deus da fidelidade, tinha o Deus Sol, tinha o Deus Quixa, tinha o Deus
Não, não. Sabe? Eles faziam e lhe davam um nome. Eu sei. Por isso que Deus escolheu Abraão. Em um propósito. A Bíblia nos diz que no dia do grande concerto de Terá, um príncipe lá de Harã, certo? Eles foram no dia, marcaram o dia. Quando foi no dia, ele foi lá fazer um novo concerto, uma nova aliança, porque era assim. Eles pagavam tributo pela terra. Uhum. No dia lá, todos os líderes, todos os pais iam e faziam um novo concerto lá. Se não fizesse o concerto, era expulso da terra lá. Eles tinham que, pelo outro lado, né, vagar no deserto, procurar outro lugar para viver. E então, Abraão estava lá presente. Aí, Abraão tinha um irmão chamado Naor. Naor era um homem, digamos assim, língua assim, afiada. Afiada assim para falar, ele sabia falar com as pessoas. Sabia se comunicar com as pessoas. Aí, chegou a vez de Terá falar, né? Aí Terá disse, Naor falará por mim, porque ele é um homem inteligente, né? Uhum. E com certeza ele vai conquistar o príncipe aí de Harã. Aí só sei que Naor disse assim, começou agradecendo, né? Começou agradecendo pelos tempos que ele estava lá, vendo que era uma terra farta, uma terra de grande alegria, né? E eles eram gratos por aquilo. Aí o príncipe lá disse assim, o príncipe disse, eu agradeço pelas suas sinceras observações, porque ele tinha observado, né? O lugar lá era bom mesmo, mandava leite maio. Aí ele disse, mas só esta palavra não vai nem me alimentar, nem alimentar o meu povo. Eu sei. Aí Naor disse assim, na próxima ceifa, né? No próximo inverno, Eu sei. nós chegará aos pés do rei, com peles, né? Peles peles, barra de prata, ouro, gado, né? E tudo mais. Ele disse, né? Ele disse um bônus de um quarto de tudo aquilo. Aí o rei disse assim, mas isso aí não vai ser, no próximo inverno não será mais assim, será multiplicado. Extorquido, né? Eu sei. Extorquido o povo. Aí ele não tinha para onde ir, eles aceitaram. Enfim, Abraão se levantou-se contra, não gostou. Abraão disse umas coisas lá, umas palavras. Porque Abraão disse que, ele disse, olha, o Senhor Deus que fez o céu, que fez a terra, ele que fez todas essas coisas. Sua terra mana leite e mel, foi Deus que fez. Foi Deus que proveu. E ninguém mais. Aí eles são os homens pagãos, né? Eu sei. Ele disse que a terra dele lá era a terra bem beneficiada por causa da mão dele. Que ele se denominava como Deus naquela terra. Né? Ele quer dizer isso. Então, se retiraram, foram embora. A Bíblia nos diz que Abraão pegou o seu rebanho e foi para a beira do rio. Foi pastorear o seu rebanho. Na beira do rio, a Bíblia nos diz que o Senhor falou com ele lá. Veio, não está escrito aqui na Bíblia, não, mas tem livro de história, diz que deu uma grande enchente no rio, que encheu foi rapidamente, deu uma forte tempestade e encheu o rio. Levou, andou matando até um animal, arrastou Abraão, mais água ainda, fiou a cara na lama, e o Senhor, após ele despertar, o Senhor começou a falar com ele, com Abraão. Chamou pelo nome. Interessante, meus irmãos, que Deus, ele, quando quer falar com o homem, ele não fala não chama o homem por apelido, não. Ele chama pelo nome certo. Ele chama pelo seu nome. A Bíblia diz que uma voz que nem
ouvia aqui e ouvia lá no ocidente. Uma voz que ouve entre todos os silêncios. Assim Abraão disse. Uma voz que enchia toda a terra. E chamou pelo nome de Abraão. E disse assim: sai da parentela do teu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Meu irmão, muitos disseram que Abraão está ficando louco. Né? Quando ele... Eu vou aqui... Eu vou pular umas partes aqui, porque senão fica muito extenso, né? Quando Abraão contou ao seu pai, aí que Deus tinha falado com ele, aí o pai dele ficou com raiva, ficou furioso. Porque ele disse, Terá disse assim: como pode? Tu encontrasse um Deus lá no deserto que fala com o homem e tu rejeitasse os deuses, nossos deuses, os deuses que te enriqueceu, me enriqueceu? Aí Abraão disse assim: pai, eu tenho orado esses deuses aí, mas ele não tem me dado nada. Não tem me dado alegria não. Ele disse: mas hoje eu encontrei um Deus que fala com o homem. E eu creio que é um Deus que fez o céu, que fez a terra. E este Deus me mandou que eu deixasse a sua parentela e fosse para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, olha, é isso, galera. Eu estou aqui com o irmão Pedro. Ele falou aqui um pouco mais da Bíblia aí, né? Não importa se a gente somos católico, apostólico, temos que ter fé em Deus aí. É isso, galera. Esse é o vídeo. Tamo junto aí. E fui.